Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou falar sobre o Manual Politicamente Incorreto do Islã e das Cruzadas, um livro de Robert Spencer publicado pela Vide Editorial. E neste livro o autor vai tentar responder a algumas perguntas que incomodam muito o pessoal do establishment politicamente correto. Seria o Islã a religião da paz? Existem muçulmanos moderados? Os muçulmanos apoiam de fato a instauração da Sharia? E outras tantas perguntas aqui que são respondidas ao longo deste livro. Uma das primeiras coisas que eu notei quando estava lendo esta obra foi a semelhança que existe entre a moral comunista e a moral islâmica. E por quê? Porque as duas se norteiam pela velha máxima de que os fins justificam os meios. Então, como eu mostrei no vídeo anterior sobre o Comunista Exposto, né, aquele livro de Cleon Skousen, há vários casos de comunistas que mentem, que matam, que fazem tudo, assim, inclusive crimes, para promover a causa socialista, para promover a revolução. E no caso do Islã, a coisa é bastante parecida, porque os muçulmanos têm o direito de mentir para os descrentes, os infiéis, como eles chamam, é, ao tentar conseguir algum tipo de vantagem, especialmente no curto prazo. Então, o autor cita aqui vários casos de que os muçulmanos violaram tréguas, violaram cessar-fogos e acordos que eles tinham com pagãos, com cristãos, judeus. Eles simplesmente cancelaram ali, disseram que, digamos, o cessar-fogo ia durar 10 anos, mas 5 anos depois já estavam atacando os inimigos, né, novamente. E por que isso? Tem motivos, sim, teológicos, né, digamos assim, que fortalecem ou que dão base para esse tipo de atitude. Tem um vídeo na internet bastante interessante de um sujeito chamado Steve Ray. Agora o vídeo está em inglês, né, mas é alguma coisa assim como o Islã, o que todo infiel deve saber, o que todo infiel deve saber sobre o Islã, alguma coisa assim. Um vídeo que tem mais de 1 milhão de visualizações, né? Ele viralizou e foi proferido numa conferência católica. Então, esse sujeito ele falou uma frase muito interessante ali pelo meio da palestra dele, né? Diz que as pessoas elas agem, elas se comportam como seus deuses. E o que ele quer dizer com isso? Claro que, sei lá, se Deus é perfeito, então não é que as pessoas vão agir de maneira perfeita, mas é que elas se espelham nos deuses. Então, se os deuses são digamos, politeístas, né, que tem um comportamento promíscuo, né, naquelas lendas, a mitologia do pessoal, então bem provavelmente as pessoas vão agir daquela maneira também. E no caso de Alá, o que acontece é que, na verdade, quando Maomé recebeu a tal revelação, ele ia mudando de ideia, né, porque não era, a revelação não veio assim toda de uma vez, ele foi escrevendo partes do Corão ao longo do tempo. Então, num dado momento podia ser que fosse favorável estar no acordo de paz. Aí os versículos do Corão, né, as suratas daquele momento eram cheias de versos de paz e amor, né, sobre a misericórdia, a piedade. Agora, pouco depois, quando a situação mudava e era proveitoso para Maomé guerrear, aí vinham aqueles versículos mais famosos do Corão, né, pregando que se golpeasse o inimigo no pescoço, né, a morte dos infiéis, o estabelecimento da Dima. Eu não vou entrar muito em detalhes no que é a Dima, não, vou deixar aqui para quem quiser ler o livro, ou até mesmo pode procurar na internet, vai ter alguma explicação sobre isso. Enfim, então, como Alá na verdade, é uma divindade muito caprichosa, ele é um Deus cuja característica essencial é a vontade. Então, ele pode mudar de ideia de tempos em tempos. E aí, por conta disso, o comportamento dos muçulmanos acaba sendo algo instável. Você não tem como confiar nisso, porque eles podem dar a palavra de que vão fazer uma coisa, mas quando é no dia seguinte eles mudam de ideia e começam a fazer o contrário daquilo que tinham prometido. Por quê? Alá é assim, Maomé se fez valer, né, desses tais versículos aí que ele supostamente teria recebido do anjo Gabriel para, para avançar, né, ali a sua causa de querer conquistar mais terras, enfim. E aí os muçulmanos acabam se espelhando nas atitudes do próprio profeta
e nos versículos do Corão. E com relação a essa alcunha que o Islã tem, né, de religião da paz, tem duas coisas importantes a ser falado sobre ela. Primeiro, existe de fato sim esses tais versículos bonitinhos do Corão, né, as coisas pacíficas, da misericórdia, etc. Só que esse livro ele tem uma organização muito estranha, porque as suratas, como são chamados os capítulos, elas estão organizadas de acordo com o tamanho. Então as suratas maiores vêm primeiro e as menores no final. Só que isso daí acaba gerando uma confusão com relação à ordem cronológica, porque elas não foram escritas naquela ordem que são apresentadas. É isso que eu estou querendo dizer. Então, existe um princípio da teologia islâmica, da interpretação do Corão, que diz mais ou menos o seguinte: se um versículo é mais recente, ou seja, ele foi revelado depois ao profeta, ele é posterior, ele abroga, ele anula os versículos anteriores que versassem sobre aquele mesmo tema e estivessem em conflito com o versículo mais recente. Então, acontece que as suratas mais recentes do Corão são justamente as mais belicosas, né? As que falam de matar o inimigo, de golpear no pescoço, esse tipo de coisa. Então, elas acabam abrogando, elas acabam anulando as suratas bonitinhas e misericordiosas da religião da paz, né? Isso é a primeira coisa. A segunda é que existe também uma nova língua do Islã. É como se fosse o comunismo também, né, nesse aspecto. E o que seria essa nova língua, né? Ou seja, eles dão significados diferentes a certos termos e expressões, colocam significados que não são o que as pessoas usam na sua linguagem corriqueira, e aí elas acabam repetindo as palavras, os signos, mas achando que estão falando de outra coisa. Então, religião da paz. Por que o Islã se define assim, né? Existe tanta essa coisa do Islã como sendo a religião da paz? Porque eles acreditam que o são de fato. Só que essa paz do Islã só vai vir quando o mundo inteiro estiver sob o domínio do Islã. Ou no máximo que existam algumas comunidades de cristãos, judeus, etc., mas que eles estejam submetidos à autoridade islâmica. Então, é meio que aquela questão que tem também no comunismo, né? Que ele diz que só vai dar certo quando o comunismo se alastrar para o mundo todo, porque é necessário você eliminar a opressão em todos os cantos da Terra para finalmente alcançar a tal utopia, né? Então, se você chegar para um comunista e dizer que o comunismo não deu certo na União Soviética, em Cuba, ou sei lá mais onde, ele vai simplesmente achar aquilo ali uma besteira, né? Porque o comunismo só vai dar certo quando ele englobar o mundo inteiro. Então, no caso do Islã, é algo parecido. Só vai ser a religião da paz quando o mundo inteiro estiver sob o domínio do Islã. Então, é mais uma questão de uma nova língua, né, digamos assim. Tem aqui um fato interessante que é relatado nesse livro, que esclarece essa relação estranha, quase que uma simbiose que existe entre as feministas e o Islã. Porque, veja só, as feministas vivem criticando, né, a tal sociedade machista, patriarcal e não sei o quê, e elas se revoltam contra o capitalismo, contra a sociedade, a civilização ocidental, só que elas não atacam o Islã, mesmo que sabendo, né, que as mulheres muçulmanas elas têm uma condição de vida muito pior do que as mulheres no Ocidente, né? Tem a questão da vestimenta, uma série de hábitos. Até bem pouco tempo não era possível que uma mulher dirigisse veículos. Não sei se na Arábia Saudita, acho que ainda tem alguma coisa assim, mas teve um país muçulmano que só há pouco tempo liberou que mulheres pudessem tirar a carteira de motorista, né? Para citar apenas alguns casos, e existem outros tantos exemplos de sexismo islâmico, né, que está ali entranhado mesmo, com justificativa no Corão e etc. Só que as feministas nunca criticam o islamismo. Aí por quê? Em primeiro lugar, tem aquela questão de que esse pessoal meio que da escola de Frankfurt vê o homem branco como sendo a causa de todos os males. Então, nenhuma sociedade, nenhuma civilização que esteja fora desse grupo pode ser considerada opressora. Ou seja, se o homem branco é o opressor por excelência,
as demais pessoas são oprimidas. Então, os muçulmanos seriam oprimidos também, segundo essa ótica. E, em segundo lugar, tem a tentativa de querer destruir, de fato, a civilização ocidental. Então, tem aqui um exemplo que ele cita, é de uma advogada progressista chamada Lynne Stewart, ou talvez Lynne Stewart, não sei ao certo como se pronuncia, mas ela foi condenada por contrabandear informações ou mensagens para o Sheikh Rahman, que ele foi responsável pelo atentado à bomba no World Trade Center em 93. Para quem não sabe, uns 8 anos antes do atentado de fato às Torres Gêmeas, né, que destruiu as Torres Gêmeas, teve um atentado à bomba, se eu não me engano foi algo no metrô, ali no subsolo, que tentaram instalar algumas bombas para explodir os prédios, e quem estava por trás era esse sheik. E acontece que essa advogada, que era uma mulher feminista, progressista, estava contrabandeando mensagens para o sheik. E aí as pessoas se perguntaram, né, por que foi que isso aconteceu? Como é possível uma advogada feminista, uma mulher empoderada, se juntar a muçulmanos que oprimem as mulheres? E aí ela mesma deu a resposta. Eu vou ler aqui as palavras dela. Foi para nos libertarmos do tipo de capitalismo voraz que, arraigado neste país, perpetua o sexismo e o racismo. E eu não vejo como fazer isso por meios não violentos. Ou seja, vale tudo para destruir a civilização ocidental, inclusive se aliar aos muçulmanos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. E só lembrando que se você ficou curioso, quer saber mais, eu recomendo sim a leitura do Manual Politicamente Incorreto do Islã e das Cruzadas. Então, até a próxima. Valeu!